Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Nós estamos estudando a sociedade grega, né? A gente viu aonde eles se situavam, qual era o tipo de solo, vimos as principais cidades, lembram? De Atenas, de Esparta, de Atenas, um local de conhecimento, né, da democracia, Esparta, uma cidade-estado com regime militar muito rígido. Vimos a função das mulheres, tanto em Atenas, que não tinha muito espaço na sociedade, servia apenas para prover guerreiros para a sociedade ateniense, e do outro lado, as mulheres em Esparta, que também tinha essa função de prover guerreiros, porém elas tinham mais participação, principalmente aquelas mulheres que acabavam provendo filhos sadios, que eram colocados dentro do exército. Ou seja, essas mulheres tinham um grande espaço na sociedade ateniense. Ok? Agora, nós vamos ver na parte religiosa, que a gente discutiu um pouco na nossa live, né? E vamos aqui só rever rapidinho a questão da religião. Eles eram politeísta, ou seja, cultuavam vários deuses, muitos deuses que faziam parte da manifestação da natureza, né? ou de alguma expressão do ser humano. A gente vai ver um pouquinho com mais detalhe, porque todas as atividades que os gregos faziam, como em esporte, em teatro, né, cultura em geral, tinha deuses envolvidos nessas atividades. Ok? Olha só, a religião era politeísta, como eu falei, vários deuses, várias manifestações da natureza e caráteres humanos. E nenhum deus predominava sobre os demais. Mesmo Zeus, considerado o deus do céu e do raio, não recebia mais atenção que os outros deuses, como Poseidon, deus dos mares, ou Afrodite, a deusa do amor. Os relatos da mitologia grega contam que os deuses gregos eram muito parecidos com os seres humanos. Isso é muito importante, pessoal. Eles eram tanto na forma física, como também no temperamento, né? Sentiam raiva, ciúmes, queriam brincar, sentiam paixões, ou seja, eles tinham sentimentos e a forma física muito parecido com os seres humanos, ok? Continuando aí, e eles brigavam entre si, até por mais atenção, dentro da mitologia eles tinham vários sentimentos, várias emoções humanas, tá? Olha só, diferente dos seres dos humanos, os deuses eram imortais. Eles se alimentavam de ambrosia e néctar, ambos com poderes mágicos que lhe garantiam a imortalidade. Para os gregos, os deuses viviam no Monte Olimpo, no norte da Grécia, onde acompanhava a vida dos mortais. Os gregos também acreditavam que o destino das pessoas já estava traçado. Para a obtenção de resposta a respeito do destino, do futuro, né, eles tinham um oráculo, o oráculo de Delfos, que faziam previsões para essas pessoas. Ok? Ele era bastante consultado, era uma grande referência na sociedade grega. Ok? Os gregos também acreditavam na existência dos semideuses ou heróis. Esses eram filhos de deuses com seres humanos. Lembra quando eu falei, quando a gente leu lá no começo, que os deuses tinham forma física, as emoções, né? Parecido com os seres humanos? Ou seja, inclusive eles se relacionavam com os seres humanos. E embora os mortais, né, esses semideuses, que era a relação entre um deus e um mortal, né, os seres humanos, tinha alguma característica especial, como força, agilidade, inteligência. Né? Teseu, aquele que derrotou a famosa lenda do Minotauro, né? É um exemplo de herói, assim como Heráclides ou Hércules, ou que são um dos mais conhecidos. Né? Outros seres da mitologia grega eram ninfas, os sátiros, os centauros, as sereias, as górgonas, tem também os titãs, tem até um filme sobre eles, né? Pois bem, vamos lá, continuando para a gente poder organizar as ideias aqui. Olha só, segundo a mitologia grega, Ícaro e Dédalo eram mantidos como prisioneiros no grande labirinto do rei Minos, em Creta, que o próprio Dédalo
havia construído para o rei. Apesar de não conhecer a saída da sua própria construção, Dêdalo era conhecido por sua notável engenhosidade, confeccionou habitualmente 2 pares de asas de plumas unidas por cera e um para si de cera, né, um para si e outro para o filho, que lhes permitiam fugir de Creta, sair da Creta, que era uma cidade bem na ponta, lá bem no sul da Grécia. Né? Dédalo advertiu o filho para que não voasse próximo demais do sol, que seguisse de perto e que evitasse traçar seu próprio caminho. Desnecessário dizer que Ícaro ignorou os conselhos do pai e foi voando cada vez mais alto no céu. No entanto, quanto mais perto chegava o sol, mais quente a cera se tornava, até que derreteu e ele não pôde mais bater asas, despencando no mar. Ainda existe uma ilha chamada Icária, situada na área do mar Egeu, conhecida como Mar Icário, o local onde se acredita que Ícaro caiu há milênios, né? Depois que chegou perto do Sol. Ou seja, assim foram construindo as mitologias gregas para o surgimento de várias coisas do mundo. Né? O raio, a água, né? Nós temos o Poseidon como o deus dos mares, essa da ilha, a ilha de Icário, que mostra também um resultado da mitologia grega. Ou seja, nós tínhamos aí várias manifestações da natureza e coisas do mundo que eram explicadas dos deuses. E esses deuses, pessoal, eles eram homenageados durante as Olimpíadas. As Olimpíadas era tão importante na época da Grécia Antiga que, como eu falei lá no começo das primeiras aulas da Grécia, as cidades, estados independentes, elas viviam guerra entre si. Mas quando chegavam as Olimpíadas, que era uma homenagem aos deuses do Olimpo, né? Por isso Olimpíadas, para homenagear os deuses que ficavam no Olimpo, eles paravam as guerras entre si e faziam essas competições. Olha só, as Olimpíadas surgiram em 776 a.C., na cidade de Olímpia, localizado próximo ao Monte Olimpo, a morada dos deuses. Os jogos eram realizados em homenagem a Zeus, protetor de Olímpia. Tais jogos se tornaram um evento especial entre as cidades e estados gregas e eram repetidos a cada 4 anos. Durante esses jogos, as guerras e as cidades-estados a guerra, né, entre elas eram interrompidas. Os vencedores dos jogos ganhavam uma coroa de louro, né, uma flor, aquelas flores de louro, simbolizando aqueles cidadãos que estavam entre os preferidos dos deuses. As Olimpíadas foram suspensas na antiguidade pelo imperador romano Teodósio, né? Aí, quando o imperador romano invadiu, quando o Império Romano invadiu a Grécia acabou sendo dominada por esse império. Porém, ela não foi destruída, manteve boa parte da cultura deles, né? Uma filosofia, né? Mas outras coisas acabaram desaparecendo, como a própria democracia, que surgiu, por exemplo, em Atenas, e também os Jogos Olímpicos, que depois que os romanos invadiram a Grécia, terminaram com os Jogos. Né? Ele considerava uma festa pagã, e era uma festa pagã. Né? Mas a gente tem que ter em mente que em 393, no Império Romano com Teodósio, o cristianismo já era a religião oficial do Império. Tá? Então, por isso que isso acabou interferindo na decisão do Império Romano Teodósio, que era cristão, a interromper esses Jogos Olímpicos, que eram uma homenagem aos deuses, principalmente ao deus Zeus, né? Que era o chefe do Olimpo. Ok? Continuando, como eu falei para vocês, as manifestações culturais, várias atividades dos gregos, sempre tinha alguma homenagem aos deuses. E o teatro não é diferente. Olha só, o teatro surgiu na Grécia Antiga, em meio às festas em homenagem ao Dionísio, deus do vinho. Apenas os homens participavam dessas festas, em que dançavam e cantavam livremente. As encenações eram feitas por um coral composto de 12 atores fantasiados de sátiros, ou seja,
metade homem, metade animais, metade bode. Né? Certa vez, em um momento de encenação, Tépsius, um dos participantes, parou de cantar e começou a conversar com os demais, afirmando ser o deus Dionísio, e assim mostrou que era possível representar alguém. Olha só, o teatro era uma representação da divindade, né? As manifestações da natureza. Ou seja, o objetivo era fazer a homenagem ao Deus, era um ritual. Não é um teatro como a gente conhece hoje como representação. E essa pessoa, um dia, falando que era se passando pelo deus Dionísio, o deus do vinho, né? Acabou mostrando que era possível representar e imitar alguém. Olha só, dentro disso, acabou criando várias representações. Então, o teatro, aos poucos, ele foi deixando de ser um ritual religioso e acabou fazendo parte de uma representação do cotidiano da cultura grega. Ok? Mas olha só, apenas os homens poderiam participar. Eles usavam máscara de forma que podiam interpretar vários personagens, inclusive femininos. Todos podiam assistir às peças teatrais, mesmo quem não era considerado cidadãos na democracia grega. Se lembra quem somente eram cidadãos na cultura grega? Homens maiores de 18 anos, filho de pai e de mãe ateniense, né? Ou seja, era um público bem selecionado. Mas o teatro era popular, todos poderiam assistir. Então, aqueles que não eram considerados cidadãos como estrangeiros, mulheres, escravos, eles poderiam assistir. Ok? Na Grécia foram criadas a tragédia e a comédia. A palavra tragédia vem do grego que significa canto do bode, e comédia se refere à festa a canto. Olha só, na Grécia Antiga, as peças teatrais eram normalmente representadas em anfiteatros, espaços criados pelos gregos, onde as arquibancadas eram dispostas em semicírculos. Localizavam-se geralmente em encostas e eram construídos em pedras. As peças de teatro eram apresentadas em uma festa chamada Grandes Dionisíacas, né? Que durava vários dias. No decorrer da celebração, era realizado um concurso para julgar as melhores peças. Vamos lá, voltando ainda ao teatro. Antigamente, como eu falei, era um ritual mostrando, fazendo homenagem a Deus, principalmente ao deus Dionísio do vinho. Né? Até que um dia, alguém, o Tépsius, falando, dizendo em nome de Dionísio, né, ele sendo autoconsiderado sendo o deus Dionísio, falou que era possível sair dessa representação de deuses e casos da natureza, né, de rituais religiosos, para representar pessoas. E assim começou a representar, começaram a construir personagens. Acabaram criando obras de ficção. Porém, logo depois, com o crescimento principalmente de Atenas, o teatro ele saiu lá do ritual, saiu de encenações para representar a realidade da democracia ateniense. Ou seja, eles acabavam representando as guerras que Atenas participava, os problemas da cidade, os problemas políticos. Ou seja, aos poucos o teatro foi ganhando outro caráter, um caráter mais social / político, para representar o mundo à sua volta. Não era apenas mais ficção, não era um ritual religioso, mas ele saiu do ritual religioso, passando da ficção, representação de personagens, até a questão de retratar a realidade em que eles viviam. Tá certo, pessoal? Continuando aqui um pouquinho, nós temos também a filosofia, a ciência e a arte, que deram identificação muito a nós, que hoje estamos no Ocidente. Ou seja, muitas coisas que nós conhecemos hoje, como arquitetura, engenharia, medicina, filosofia, né, que a gente estuda também, saiu
da Grécia, do desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento de Atenas. Tá? Olha só, os gregos buscavam criar explicações para o mundo. A mitologia era uma forma de explicar, né? Uma manifestação de deuses para explicar os fenômenos do mundo. Pois bem, a filosofia, ela foi foi quando ela surgiu, foi quando o ser humano parou de acreditar somente nas explicações dos deuses e começou a ele mesmo tirar conclusões da natureza. Olha só, ou seja, aqueles que queriam conhecer, né, que gostariam de conhecer cada vez mais o mundo à sua volta. Olha só, a filosofia, que significa amor à sabedoria, surgiu também como uma tentativa de buscar respostas para questões da vida humana. O pensamento filosófico busca explicar a realidade por meio da razão. Em Atenas, viveram importantes pensadores, entre eles o Sócrates, Platão e Aristóteles, como nós estamos vendo nas aulas de filosofia. Né? Na Grécia Antiga, não existia uma divisão entre ciências, como a gente vê hoje, né? Biologia, matemática, ou seja, várias ciências, né? Física. Frequentemente, os pensadores se dedicavam à filosofia, à matemática e à astronomia, por exemplo. Essa nova forma de tentar compreender o mundo, que buscava na natureza e no ser humano a explicação para os acontecimentos, não ficou restrita à filosofia, pois se refletiu em todas as formas de conhecimento, inclusive as artes. A filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Afinal, a biologia, a matemática, a astronomia, física, ou seja, diversas ciências, elas surgiram dentro da filosofia e geralmente ela era pautadas pelas perguntas que a filosofia fazia. Ok? Então, nós vamos ver aí arquitetura, escultura, né, que foi uma das invenções, do surgimento, né? Olha só, o pensamento do homem saindo da explicação dos deuses, para ele mesmo observar a natureza, o comportamento humano e tirar suas grandes conclusões, foi o que acabou possibilitando o surgimento de outras ciências, primeiramente da filosofia, né? A filosofia, e dentro da filosofia, outras formas de conhecimento, outras ciências foram surgindo. Então a gente vê aí como a arquitetura, a engenharia, né? A matemática, olha só, a observação da humanidade e da natureza, o raciocínio e a elaboração de explicações contribuíram para várias áreas avançarem, né? Como eu falei, várias ciências saírem da filosofia, como a matemática. Entre os grandes matemáticos gregos, a gente tem o Arquimedes, que é lembrado por seus sofisticados cálculos matemáticos. Ou seja, a história mais divulgada de Arquimedes é sobre a chamada teoria do impulso, que foi narrada pelo arquiteto romano Marcus Vitruvius. Ou seja, Marcus Vitruvius ele desenvolveu a matemática romana, né? Ele era um romano, ele desenvolveu a matemática romana e essa matemática serviu para, por exemplo, fazer várias obras dentro de Roma. Por exemplo, a engenharia usa matemática, a arquitetura usa matemática, tudo são cálculos feitos para que determinadas peças e espaços sejam bem aproveitados, né? Com base em cálculos muito bem elaborados. Ok? Olha só. Olha só. Segundo a versão de Vitruvius, Arquimedes teria chamado o rei Hieron para verificar se a coroa, ou a grinalda, né, havia encomendado, que era mesmo feita de ouro, conforme o pedido, ou continha também prata. O rei desconfiava do ouvido contratado, que era o Arquimedes, né? E não era possível derreter a coroa para descobrir se havia sido enganado ou não. Assim, Arquimedes pôs-se a pensar em uma solução para o problema. Ao entrar em uma banheira cheia de água, percebeu que escorreu certa quantidade de líquido. Dessa forma, encontrou uma solução para o problema. Isso o deixou tão alegre que Arquimedes, de acordo com o relato de Vitruvius, saiu correndo pela cidade
enrolando com uma toalha, gritando, Eureka, o mesmo que encontrei, né? Achei em português. Ou seja, ele acabou conhecendo uma nova forma de poder chegar a uma determinada sabedoria. Ok? Continuando, nós temos também a medicina. A medicina que é retratada por Hipócrates. Até hoje, quando um aluno ele termina o seu 6º ano de medicina, vai para a residência, ele faz o juramento de Hipócrates, né? Que é o pai da medicina. Olha só, até os dias atuais, um estudante que se forma em medicina, ele faz o juramento elaborado por Hipócrates. Esse estudioso viveu na Grécia no ano 5º a.C. e é considerado o pai da medicina. Segundo esse juramento, os jovens médicos se comprometem, entre outras ações, colocar o bem-estar de seus pacientes sempre em primeiro lugar. Pessoal, então a gente viu que várias ciências, vários conhecimentos surgiram na Grécia, né? O teatro, a medicina, a engenharia, a arquitetura, todo o conhecimento que nós temos hoje, eles têm como a principal sede, né, o principal centro de saber na Grécia, em especial em Atenas. Foi onde a filosofia acabou aflorando. Né? O comportamento humano e a observação da natureza eram o foco dos filósofos para poder explicar o mundo que os cerca. E assim, dentro dessas explicações, foram surgindo várias ciências, a matemática, né, que eu já falei, começou pela filosofia, passou matemática, astronomia, logo eles vão estudar os astros, vai surgir a medicina, como a gente viu, ou seja, diversas ciências saíram dentro da Grécia, que hoje compõe grande parte do conhecimento, principalmente ocidental, na nossa forma de nos comportar, de falar, de pensar. Ou seja, nossa forma de pensar, ele é uma herança da antiga Grécia. Ok? Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Acho que o vídeo está um pouquinho mais longo, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Dá uma lida nessas páginas que a gente viu, né? A partir da página 7, tratando lá das Olimpíadas e chegando até a medicina. Tá certo? E aí, dentro das nossas lives, a gente tira dúvidas, a gente faz exercícios e a gente complementa esses nossos estudos sobre a Grécia. Ok? Pessoal, espero que vocês fiquem bem, estejam com Deus e até a próxima. Tchau!